Sejam muito bem-vindos ao canal. Viver é como a gente fazer uma grande viagem. A gente vai encontrando pessoas, a gente vai descobrindo realidades, assim como nós vamos tendo também a oportunidade de conhecer situações e que vão entrando dentro do nosso coração e de alguma maneira vão nos construindo. A gente sabe que no dia a dia são muitas as pessoas que passam a fazer parte de nós, pessoas sem as quais a gente já não consegue mais identificar quem somos, o que queremos, né? Porque elas vão fazendo parte de nós, assim como um tijolo faz parte de uma grande construção. Depois de um tempo você não vê mais o tijolo isolado, mas você sabe que ele está ali. Você não consegue mais identificar onde é que está aquela parte em você, mas você sabe que ela está ali. É o mistério do encontro humano, que vai nos configurando, que vai nos misturando, né? E ao mesmo tempo nos dando a oportunidade de viver essa comunhão bonita. O outro está em nós. É esta mística que a igreja nos ensina a partir da Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus, nós nos transformamos nele, mas de alguma maneira também ele se transforma em nós, né? Ele coloca em nós as suas características e recebe de nós também esta característica, esta vida humana perpassada no mistério da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. É bonito a gente pensar que Deus está em nós, que Ele habita a nossa humanidade e que por isso nós estamos compromissados a viver este avanço de identificação. Eu preciso que Deus seja sempre em mim. Quando eu comungo, quando eu me confesso, quando eu vivo os sacramentos, outra coisa eu não estou fazendo senão apressar essa vida de Deus em mim. E é assim que nós vamos vivendo o mistério da comunhão dos santos. Quando a gente se encontra aqui no programa de direção espiritual, ao partilhar a nossa vida, nós estamos estabelecendo esta comunhão. Mas hoje eu não estou sozinho. Tenho a graça, a alegre oportunidade de trazer mais uma vez para o nosso programa, para ajudar você também a ser mais gente, porque essa é a ajuda que nós podemos nos dar o tempo todo, né? Quando a gente entra na casa do outro com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser, nós estamos compromissados com o bem que a nossa palavra pode fazer acontecer. E ele é uma pessoa não só comprometida com a palavra que faz bem, mas também com a atitude que faz bem. Meu grande amigo Gabriel Chalita. Boa noite, padre. Boa noite, meu querido. Obrigado do convite. Imagina, é sempre um prazer. E você sabe que todos os programas que a gente fez aqui, acho que foram 2 ou 3, né? 2. Nós tivemos uma... Você não sabe. Com essa cara de paisagem. Foram programas que tiveram repercussões muito positivas. Que bom, né? Fico feliz. Muito obrigado. Também. Aliás, em vários lugares em que eu vou, as pessoas também comentaram do programa, falaram dessa conversa que a gente faz sobre coisas cotidianas, né? Coisas que marcam a nossa vida. Estava vendo você fazer essa abertura dessa conexão, dessa viagem, né? Eu acho que o mais bonito nas relações humanas, né? E no sacerdócio, ou nos ministérios todos que há na igreja, ou na ocupação humana, no ofício humano, está em a gente fazer alguma coisa que a gente acredita e que toca no nosso coração também, né? Eu acho que isso é muito bonito. A amizade é assim, né? Quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você partilha dos ideais e das ideias dessa pessoa, mais você sente a vontade e mais desejo você tem de estar com ela, né? Com certeza. É aquilo que a gente já falou aqui em outros programas, Gabriel. Contei uma experiência aqui muito interessante da minha mãe, de um momento em que ela estava muito difícil para ela, né? Quando ela teve aquela queda e que quebrou. Minha mãe estava muito difícil no pós-operatório, né? Ela queria tomar remédio toda hora, ela queria dar as ordens médicas, ela queria que todos os médicos obedecessem o que ela achava melhor para ela. E teve um momento que o meu irmão está cuidando dela, né? Meu irmão disse: olha, está impossível, Dona Ana está terrível. E eu sentei com ela e conversei como padre e fiel pela primeira vez. Eu acho que foi aquela vez, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de olhar para minha mãe assim: Dona Ana, a senhora agora vai me escutar como padre, né? E disse para ela uma série de realidades que ela precisava ouvir naquele momento,
que seriam importantes para ela, aquelas coisas que você estava dizendo, para ajudar a viver aquele momento presente, né? E você não pode imaginar o quanto que ela melhorou depois daquilo. E aí eu contei essa história aqui e falei do quanto que é importante a gente ter alguém que tem uma autoridade afetiva sobre nós, né? Alguém que tem uma palavra que possa ser referencial. O quanto que esta interferência às vezes é positiva, né, Gabriel? E a amizade é assim, né? Um processo onde a gente vai conferindo ao outro uma autoridade sobre nós. Sabe, padre, hoje eu estava dando uma palestra e aí eu estava retomando um tema que eu gosto muito de falar em palestra, que o Montoro falava muito também, que é de um filósofo que você também gosta muito, que é Teilhard de Chardin, quando ele faz uma classificação das pessoas entre os desanimados, os boas-vidas e os entusiastas, né? Então ele fala que os desanimados são pessoas que acordam desanimadas, que estão sempre de mal com a vida, estão sempre de mau humor, tudo é pesado, né? Tá frio, ela fala, tá frio, eu não gosto do frio, tá calor, eu não gosto do calor, é de dia, eu não gosto de dia, enfim, é o desanimado. Boa-vida é aquele que topa tudo e não faz absolutamente nada, né? E o entusiasta, né, como diz a palavra, que é alguém cheio de Deus, são pessoas que transbordam na sua vida e por isso tocam na vida das pessoas. Aí eu estava dando essa palestra, né, na hora das perguntas, uma mulher levantou e falou assim: Chalita, você acha que é possível ajudar alguém que está desanimado a passar a ter uma vida de entusiasta, ou alguém que é um boa vida a ser um entusiasta? Quer dizer, na verdade eu estava perguntando o seguinte: é possível transformar as pessoas? Aí eu disse para ela que o processo, na verdade, de estratégia de uma empresa, de uma aula, de uma escola, o esquema até de um programa de televisão, ele a sua estratégia ela é racional, né? Mas no momento em que você quer tocar no coração das pessoas, aí é na emoção. A pessoa ela só muda se ela quiser mudar, mas você pode ser um grande instrumento de mudança na vida da pessoa. Aí vem a autoridade afetiva que você está dizendo, que vale para uma amizade, que vale num programa de televisão. Você fala e as pessoas estão do outro lado acompanhando e pensando naquilo que está sendo dito, né? Que vale numa pregação, num livro, numa missa. Eu imagino que aquela palavra que eu estou colocando para aquela pessoa, ela tem uma autoridade afetiva. Por quê, né? A autoridade, a palavra é bonita, né? Você é tão autor quanto eu. Então você diz uma coisa e quem está em casa sente que aquilo que você diz é também de autoria dela, porque tocou no coração dela, que é uma relação de pai com filho. Quando o pai ele tem autoridade, não autoritarismo, ele faz com que o filho seja tão autor quanto ele daquela ideia que ele está colocando, ou daquela determinação que ele está fazendo. Mas as transformações humanas são possíveis, né, padre? E mesmo porque essa autoridade é que confere àquela pessoa a capacidade de refletir, né? Às vezes, Gabriel, eu encontro dentro de mim isso, assim, quanta coisa cristalizada, né? Porque se a gente não corrige com o tempo, né? Eu sempre digo que na infância é fácil mudar, na adolescência é fácil mudar, quando chega a juventude já fica um pouquinho mais difícil, né? Depois a vida adulta é ainda mais difícil, e na velhice muitas vezes é quase impossível, porque o esforço vai de acordo com a fase da vida, né? Uma criança vai ter uma demanda de esforço para mudar um comportamento, mas a criança é muito mais aberta à mudança, e às vezes eu vejo isso em mim, situações que eu deixei de crescer, eu deixei de avançar porque faltou uma autoridade afetiva sobre mim naquela hora. E você tem razão quando você faz essa distinção, que o discurso ele é racional, mas o que verdadeiramente convence é a emoção que vai como um papel de presente naquele discurso racional, né? É o que faz com que a gente preste atenção no que o outro está dizendo. Que às vezes a gente escuta discursos prontos, né? O outro vai lá para a televisão e papapá, e aquilo não tem nenhuma repercussão dentro de nós, justamente porque falta um afeto entre eu e ele, né? Não é sincero, né? Não sai do seu coração. E a gente, padre, às vezes não muda também por uma teimosia emocional. É interessante, você pega às vezes uma relação de casal, né? Aí os dois tiveram desentendimento, alguma coisa, aí eles vão dormir sem falar. No dia seguinte também, no outro também. O marido fica esperando a mulher dar o primeiro passo e a mulher fica esperando o marido dar o primeiro passo, como se quem conseguisse não dar o primeiro passo fosse o vitorioso nessa relação.
E é o contrário. Porque a pessoa que chega, o marido pensa, não, mas aí ela vai ficar muito poderosa, se agora eu que chego, na minha opinião, e aí as pessoas perdem grandes oportunidades de uma convivência tão bonita, porque um quer mostrar para o outro que ele é mais poderoso que o outro, que ele resiste mais ao outro, né? E a vida vai passando e a gente, com a teimosia, vai deixando de evoluir em coisas tão bonitas na nossa vida. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa diferenciada.